Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Júnior aqui. Bora hoje para mais um vídeo super simples e descomplicado. E nesse canal onde todo mundo já sabe, não é mesmo? Vamos ver tudo sobre o mundo da tecnologia. E aqui nesse canal, pessoal, eu já trouxe vários reviews de gabinetes gamer, mostrando vários detalhes dele, falando se é bom ou se é ruim. Mas você já parou para pensar, como que eu vou saber como se um determinado gabinete é bom ou ruim? Então aqui nesse vídeo você vai aprender tudo o que é preciso você saber antes de você comprar o seu primeiro gabinete gamer. Esqueça a marca ou modelo ou qualquer coisa que seja. Aqui você vai aprender quais são as especificações que o gabinete precisa ter e principalmente quais são as características visuais que são importantes perceber para você saber sobre a qualidade e a compatibilidade desse gabinete com o setup que você pretende montar nele. Rapaziada, a parte visual é tão ou se não mais importante do que as especificações. Mas eu falo parte visual, não a beleza dele, os detalhes que você percebe olhando para o gabinete. E esse vídeo aqui vai ser muito direto ao ponto, onde eu vou mostrar no gabinete o que você precisa ver e comentar sobre as possibilidades que aquela característica permite. Então, se você não entende nada de gabinetes, agora você vai se tornar um expert. Pode confiar em mim. E é claro, né, galera, que se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo todos os amigos e amigas inscritos aqui no canal. Então, fique à vontade para tirar sua dúvida também. Então é isso daí, galera. Bora pra vinheta e partiu pro vídeo. Bom, galera, então estou com um gabinete aqui para eu fazer toda a apresentação de cada detalhe que vocês precisam saber antes de escolher o seu. Esse gabinete aqui em específico é um Pichau Pulsar, tem review dele aqui no canal recentemente, vocês podem procurar. Então eu vou mostrar aqui cada área do gabinete e que vocês precisam saber de todas as possibilidades que essas áreas permitem, beleza? Então vamos começar aqui pela frente dele. Aqui, galera, a frente do gabinete seria uma das partes mais importantes, se não a mais, porque pela frente do gabinete, normalmente onde tem a admissão do ar. Porque o gabinete ele precisa entrar ar frio nele para refrigerar o sistema. Então, se tiver um gabinete fechado, isso pode ser um problema. Nesse daqui é um gabinete que tem a tela de mesh, ou seja, uma telinha toda vazada, ó, com vários furinhos. Então, a tela de mesh é a mais ideal para passagem de ar, porque permite uma vazão muito grande de ar, porque isso é muito bom. Alguns gabinetes não têm essa tela de mesh, mas tem entradas nas laterais normalmente, ou alguns desenhos diferentes com entradas texturizadas, com formatos de quadrado, triângulo, hexagonais, enfim, tem vários tipos de entradas diferentes. Alguns gabinetes a tampa é totalmente lisa, não tem nenhuma entrada de ar. Esses são muito perigosos, porque lá dentro vai ficar um forninho, então você toma muito cuidado com esses gabinetes que você não vê nenhuma entrada de ar, nem aqui pela lateral da frente, por cima, por baixo, enfim. Tem que ter alguma entrada de ar. Quanto mais entrada de ar, melhor. Só que também tem um outro porém, né? Entra mais poeira no gabinete. Eu acho que é muito mais fácil você limpar, passar um pincelzinho lá, limpar a poeira, do que deixar o seu gabinete quente aí e diminuir a vida útil ou até perigo de queimar suas peças internas. Eu virei um pouco de lado também para uma informação importante, que é na parte da frente onde você instala as fãs, ó. Nesse caso aqui já estão instaladas, então eles estão instalados na parte de dentro. Tem como alguns gabinetes você instalar na parte de fora também, ou seja, vai ficar entre essa parte aqui e a frente, né, instalado nesse espaço. Então isso é muito relativo, mas a maioria é instalado aqui do lado de dentro. Alguns que já vêm, né, mas dependendo do modelo você pode instalar dentro ou fora. Vai depender muito aí do seu gosto mesmo. Sobre a lateral frontal, ou seja, a lateral da parte da frente, né, que fica voltada para as pessoas. Aqui o que é muito importante saber? Essa lateral ela pode ser de metal, pode ser de vidro comum ou de vidro temperado. Nesse caso aqui a gente tá vendo, ó, tem um painel de vidro e nessa parte aqui tem metal, ou seja, essa lateral tem os dois. Normalmente é só um ou só outro. Se for de vidro, fique atento se é vidro temperado, porque é muito importante para ter mais resistência, não trincar com facilidade. E se for de metal, já vai ser resistente, né? Não tem muito o que falar. O metal ele não vai deixar você ver a configuração de lá de dentro. Então é muito raro você ter algum gabinete gamer aí de boa qualidade que é de metal. A maioria vai ser de vidro temperado e alguns até mesmo de acrílico, que é um material aí que risca mais fácil, mas ele é mais leve e mais raro de você conseguir quebrar, né? Então aí é mais gosto mesmo, mas eu particularmente acho que o vidro é o melhor material para lateral. Em relação à abertura dessa lateral, ela pode ser feita por parafusos, né? Nesse caso aqui tem 4 parafusos, um em cada extremidade. É uma maneira mais simples, você
você é só descochar os parafusos aqui, você tira ele, aqui assim como eu tô fazendo, ó, prontinho, tirou os 4 parafusos, você retira a tampa. Essa é a forma mais barata, né, e mais comum de você achar nos gabinetes que tem a lateral de vidro. Outro tipo de abertura muito bacana, que na minha opinião é melhor, é quando é uma janela, isso, ou seja, tem dobradiças aqui no canto e você abre ele estilo janela, né, muito melhor, mais seguro, mais fácil você abrir a qualquer momento para fazer uma pequena manutenção, uma pequena limpeza, muito mais prático. Eu particularmente gosto muito mais quando é dobradiça, mas a maioria dos gabinetes custo-benefício é esse sistema aqui de 4 parafusos mesmo. Outra coisa importante de saber é sobre a qualidade dos parafusos, porque, por exemplo, ó, esse daqui, ó, vou tirar para vocês verem, ó, nesse daqui são parafusos de metal, o parafuso tem até uma borrachinha para não riscar o vidro, ou seja, são parafusos aí que vai ter uma durabilidade e uma longevidade muito grande, não vão estragar com facilidade, e alguns dos parafusos são de nylon, ou seja, plástico, e aí se você derrubar no chão, passar com a cadeira por cima ou apertar demais, esse parafuso vai quebrar, ou seja, ele também evita que quebre o vidro se você parafusar muito forte, mas toma cuidado, né, para você parafusar com cuidado, para não trincar o vidro, mas aquele lá pode ser quebrado com facilidade, então eu sempre prefiro, quando é do sistema de parafusos, que seja um parafuso aí de metal. Agora sobre a parte superior do gabinete e os seus botões, que é muito importante, eu acho legal ter uma tela aqui anti-poeira, né, nesse caso é uma tela imantada, ela tem ímãs em toda a sua lateral, aí você gruda aqui, lá já gruda e não sai, né, a não ser que você puxe aqui para você fazer uma eventual limpeza, né, muito prático, e a maneira mais comum dos fabricantes colocarem essa parte aqui de cima. Ela só vai evitar mesmo que caia a poeira que sedimenta do ar, né, a poeira fica aqui em cima. Se não tivesse ela, por exemplo, assim, ó, essa poeira ia passar pelos buraquinhos e ia cair tudo dentro lá, né, que a poeira é o ar, né, a gravidade ela vai cair aqui. Então, se você não tiver esse filtro de poeira para vedar a passagem dessa poeira, ele vai direto lá para dentro. Mas tem o lado negativo também, porque da mesma forma que ela dificulta a entrada de poeira, ela dificulta a saída do ar. Ou seja, quando tá sem ela, a vazão do ar é muito mais grande, que você pode colocar 2 fãs aqui em cima para tirar o ar quente de dentro e jogar ele para cima, já que o ar quente sobe, né? E com essa tela de poeira aqui, ele vai dificultar um pouco, não vai ser aquela dificuldade enorme, mas dificulta um pouquinho. Então tem um lado bom e um lado ruim. Eu prefiro deixar com o filtro de poeira mesmo, mas em tempos de calor talvez é interessante tirar algumas vezes. Aqui sobre os botões, isso aqui a maioria dos gabinetes são parecidos, tem um botão liga e desliga, um botão reset, as luzinhas de leitura de dados, a luzinha de quando o computador está ligado, um USB 2.0, no caso aqui são 2, e a maioria são 2, conexão aqui para microfone e fone de ouvido, no caso 3.5mm P2, e um USB 3.0. Então a maioria dos gabinetes é esse esquema, né? Alguns têm entrada tipo C, alguns têm mais de uma USB 3.0, mas é a raridade. A maioria é esse padrão aqui mesmo que a gente está vendo. Agora sobre a lateral traseira do gabinete. Nesse modelo que eu tenho aqui, a gente pode ver que a lateral ela é 100% lisa. Alguns gabinetes têm uma espécie de um calombo aqui no meio, que esse calombo indica uma coisa muito ruim, indica que tem pouco espaço para armazenar cabos na parte interna do gabinete. Então, normalmente as tampas lisas, assim como essa, significa que lá tem um espaço suficiente, por isso o fabricante não precisa fazer essa tampa com esse recuo aqui para caber os cabos, que o que vai fazer caber o cabo não é a parte interna, mas sim essa tampa recuada, que ficou horrível na minha opinião. Agora eu vou tirar ela aqui para você ver algo sobre a tampa que é muito importante. Ó pessoal, tirei aqui então a tampa do gabinete. Uma coisa que é muito importante de saber, aqui são as conexões da parte da frente, né, que no caso vão aqui do gabinete, e essas conexões em muitos gabinetes, ela só é fixada em uma parte, por exemplo aqui na parte de trás. Aqui ela é aberta, ou seja, se ela só é fixada em uma parte, ela pode entortar muito facilmente. No caso esse gabinete aqui, ó, ele é fixado tanto na parte traseira quanto na parte da frente, ou seja, vai ser muito difícil você conseguir entortar isso daqui. Mas você fala, como que isso entorta? É simples, quando você armazena muitos cabos aqui na parte traseira, esse cabo faz uma força na tampa, e aí se ela ficar entortando, ela vai abrindo, ou seja, a tampa vai começar a sair do encaixe da frente. Dessa forma, vai ficar aberto aqui, né? Você não consegue fechar a tampa. Eu já comprei gabinete assim, sei que eu tô falando, então isso é muito importante se observar também. Aí pessoal, aproveitando que eu tô nessa parte aqui, sobre as fãs quando vem instaladas no gabinete. Esses daqui são os conectores das fãs, tá até escrito ali, ó. A maioria dos conectores são exatamente igual esse aqui que eu tô mostrando, ó. Tá vendo? Esse daqui é uma conexão Molex, que esse é o tipo realmente mais comum. Aí, além deles, tem PWM de 4 pinos, PWM de 3 pinos, que são conexões, eu diria, tecnologicamente um pouco mais avançadas, mas o Molex aí é padrão e já cumpre o seu papel também. E sobre
sobre as fãs especificamente, isso é um cuidado um pouco difícil de você ter, porque a gente pode ter fãs aí de qualidade ruim, que produzem muito ruído, ou seja, fica um barulho muito alto no gabinete, e elas podem ter também vida útil muito baixa. Algumas não têm rolamento hidráulico, o que é um erro muito grave, e algumas têm luzes ou não, né? Que essas luzes podem ser RGB, ARGB, o RGB e o ARGB é aquelas luzes que ficam trocando de cor, ou podem ser também do tipo Rainbow, que são cores fixas. Aí você tem que saber, né? Porque às vezes você quer ficar mudando de cor, você compra um gabinete que vem com fãs com iluminação do tipo Rainbow, que o Rainbow é arco-íris em inglês, e aí as luzes vão ficar fixas, não tem como você trocar de cor. Isso pode ser um ponto aí que desagrade muitas pessoas também. Aqui na parte traseira é uma das áreas mais importantes de você notar quando você for comprar um gabinete. Primeiro de tudo, você tem que verificar o espaço entre o topo do gabinete, ou seja, começa exatamente aqui, e o início do painel traseiro da placa-mãe, porque aqui atrás é aquele painel da placa-mãe, onde você conecta o USB, o HDMI, né, o cabo de rede, várias coisas. Aqui, esse espaço, por exemplo, esse daqui é um espaço bem grande, significa que lá dentro vai caber um water cooler. Às vezes, esse início do painel, ele tá bem aqui, ó, ou seja, tem só um espacinho minúsculo, a gente já sabe que não vai caber um water cooler. Às vezes, nem fãs lá em cima vai caber. Então, é muito bom quando esse espaço aqui é bem grande, né, quanto maior ele for, melhor, beleza? Outra coisa importante sobre o espaço para armazenar os cabos, o espaço entre o início da lateral do gabinete e essa parte lateral do painel traseiro da placa-mãe, quanto mais espaçoso for esse espaço aqui, significa que tem mais espaço para armazenamento de cabos lá atrás. Às vezes você vai ver que essa parte aqui tá bem colada aqui já, ou seja, não tem espaço nenhum. Vai ser aquelas tampas que tem aquele calombo que vai permitir que você coloque alguma coisa. Então esse espaço lateral aqui, quanto mais largo, melhor também. Aqui sobre o espaço para você colocar uma fan, essa fan aqui na parte de trás do gabinete só é a mais importante do sistema. É aquela fan que é obrigatório você ter, que é a fan que retira o ar quente do gabinete e joga ele para fora. E ela fica bem na altura de onde fica o CPU. O CPU fica mais ou menos aqui. Então todo aquele calor dissipado do CPU, ele puxa aquele ar quente e joga para fora. E essas fãs, muitos gabinetes não suportam fãs traseiras de 120 mm, que são as fãs mais comuns, que é o mesmo tamanho daquela ali, por exemplo. Aqui às vezes cabem fãs de apenas 90 mm. Só que fãs de 90 mm é difícil você achar no mercado, e quando você acha são de qualidades muito simples. Não tem fãs com luzes, com aquelas tecnologias mais interessantes e mais modernas. Então procuro gabinetes que aqui atrás também caibam fãs de 120 mm. Outra coisa muito importante são os slots de expansão PCI, que são nesse caso aqui, ó, esses 4 espacinhos aqui, tá vendo? Que é aqui onde você coloca a placa de vídeo, você pode colocar uma placa de rede extra, placa de Wi-Fi, um monte de coisa você pode colocar aqui. Quando você coloca uma placa-mãe que tem espaço para 7 slots, você não pode comprar um gabinete que tem espaço para 4. Você tem que comprar um gabinete proporcional à placa-mãe que você vai colocar. Ou seja, nesse daqui que tem 4 espaços, só cabe 2 tipos. As ITX, que são as menorzinhas, e as MATX, ou Micro ATX, que são as placas aí mais padrão do mercado. As grandes, que são as ATX e as EATX, não vão caber quando tem só 4 baias. Então isso é importantíssimo você saber também, na escolha da sua placa-mãe. Esses gabinetes menores, né, como esse aqui que é mais compacto, normalmente eles só são 4. Aqueles gabinetes grandão, que são 7, né, que é o comum, ou 4 ou 7. Normalmente vai ser ou um ou outro. Essas tampinhas aqui do PCI também a gente pode perceber, ó, que tem uma solda aqui e uma solda ali. Então como que você tem que fazer? Você tem que entortá-la para dentro e ficar entortando assim até tirar ela, né? Você vai quebrar a solda e sai. Então você tem que tomar cuidado, porque você tem que quebrar o slot certinho de onde você vai colocar o item lá no PCI Express da placa-mãe. Por exemplo, você vai colocar uma placa de vídeo, às vezes, dependendo da placa-mãe, usa os dois de cima, às vezes usa esses dois do meio. Então uma coisa que você tem que ficar atento, porque alguns gabinetes, esses slotzinhos, você pode desparafusar, tirar eles, e quando você quiser parafusar de novo. Nesse modelo aqui, por exemplo, não, você tem que quebrar. E uma vez quebrado, já era. Só se você soldar de novo, mas aí vai ficar bem feio, né? Então tome muito cuidado antes de você fazer isso. Porque se você, inclusive, for fazer um upgrade futuro, nesse estilo aqui que tem que quebrar, se ele não casar certinho os buracos de PCI, vai ficar um negócio muito feio. Então, eu prefiro aqueles gabinetes que você pode parafusar de volta aqui, que é muito mais prático. Alguns gabinetes também, pessoal, tem 2 ou 3 slots desse aqui na vertical, assim, que daí tem gente que gosta de colocar a placa de vídeo na vertical, não é muito usual, mas pode ser feito. Então, por exemplo, esse gabinete aqui não permite isso. Agora, se você comprar um que tem alguns slots na vertical, você pode fazer também. Embora não é
só colocar a placa de vídeo aqui, precisa de um cabo extensão de PCI Express, tá? Não é uma coisa super simples. Eu gosto de usar na posição comum mesmo, tradicional, mas se você quiser, tem alguns gabinetes que permitem estar instalando a placa de vídeo aqui na vertical. Partindo agora para o ambiente interno, que também é muito importante, né? Eu diria que é o segundo mais importante. Aqui a gente pode ver, tem gabinetes que a fonte, como esse, fica aqui na parte de baixo, e tem gabinetes que a fonte fica no lado de cima. Fuja desses que ficam na parte de cima. Por quê? A fonte capta ar da parte de baixo dela. Então, quando a fonte está aqui em cima, ele vai captar o ar que está aqui dentro do sistema para refrigerar os componentes da fonte, ele joga o ar daqui para trás. Só que o ar que está aqui dentro do sistema é um ar que já está contaminado, um ar que já está quente. Então a gente precisa de ar fresco. Quando você instala embaixo, ele puxa o ar daqui de baixo, ó. Então ele puxa o ar bem fresquinho, refrigera os componentes da fonte e solta aqui pela traseira. Tem essas duas diferenças, né? Aqui na parte de baixo, além de ser mais bonito, que fica tudo oculto, não fica aparecendo a fonte, ele também é mais eficiente na questão de temperatura. O que é importantíssimo você saber também é a compatibilidade de placas-mãe, né? Por exemplo, esse gabinete aqui, como eu já citei, ele cabe ITX e MATX. Tem alguns que são maiores, que cabe as ATX, que são normalmente mais altas, né? E as EATX, que são mais altas e mais largas. Então isso é muito importante você saber também, porque não tem como adaptar. Se você comprar uma placa-mãe maior do que cabe aqui, não tem como você instalar. Você vai ter que comprar outro gabinete. Aqui, pessoal, do que eu te falei lá em relação à instalação do water cooler, ó, olha o tamanho do espaço. Cabe aqui com folga o radiador e mais as fãs. Então, bem tranquilo aqui, para você instalar um water cooler tranquilamente. Esse daqui é bem espaçoso, mas a maioria do gabinete, vocês vão perceber que essa abertura começa aqui em cima, ó. Então, ou seja, não tem espaço quase nenhum, né? Aí pode ficar batendo aqui as fãs e o radiador no dissipador de calor da placa-mãe ou das memórias. Então, é um risco. Quando tem esse espaço bem grande, você já tem certeza, porque a placa-mãe vai começar aqui. Ele nem vai encostar na placa-mãe. Sobra muito espaço. Uma coisa muito importante também sobre o comprimento, né, a profundidade do gabinete, porque tem aqueles radiadores enormes, né? Que tem aquelas torres que faz a dissipação de calor do CPU, que é um CPU cooler, por exemplo, e ele cabe aqui normalmente até 160 milímetros. Tem alguns gabinetes mais estreitos que vão caber menores e os mais largos que cabem os normais, né? 160 milímetros aí é mais ou menos o padrão do mercado. E voltando ao assunto dos water cooler, então você pode normalmente colocar o water cooler aqui em cima e também na parte da frente. Aqui na parte da frente, esse espaço que é importante de observar, porque aqui normalmente o radiador tem a mesma espessura das fãs. Então aqui, por exemplo, ó, cabe com certeza uma outra fã aqui. Então, ou seja, o radiador aqui caberia tranquilamente. Então nesse gabinete dá para pôr um water cooler aqui na parte da frente e também dá para pôr um na parte superior. Na parte da frente cabe um de 360 milímetros, ou seja, 120 milímetros cada fã. E aqui nesse caso na parte de cima só cabem duas fãs, então caberia um de no máximo de 240 milímetros, né? Também cabe um water cooler aqui na parte traseira de 120 milímetros, se você quiser colocar daqueles pequenos. Então é tranquilo aqui, nesse gabinete cabe nas três posições. Outra coisa muito importante sobre o comprimento do gabinete é em relação ao tamanho das placas de vídeo que ele comporta. Gabinetes mais compactos normalmente são mais curtos, não cabem aquelas placas de vídeo bem grandes. Então você tem que saber o comprimento da placa de vídeo que você vai comprar e o comprimento que o seu gabinete tolera, para você não colocar uma placa de vídeo que vai bater aqui, né? Às vezes também não cabe um water cooler aqui, porque ele vai tomar um espacinho. Então são coisas aí que você precisa ficar atento também. Sobre SSD, alguns gabinetes permitem que você instale SSD nessa área aqui, né? Para você deixar à mostra. Outros aqui em cima também, nessa parte aqui inferior. Mas a maioria dos gabinetes mesmo, você vai conseguir colocar o HD e o SSD aqui, ó. Tem essa gaiolinha, né? Que chama de cage. Então você parafusa o SSD ali. Alguns tem umas tampinhas que você coloca aqui, né? Uma tampinha que você retira, muito prático. Então normalmente são nessas posições que eu mostrei que vocês vão instalar SSDs e HDs. Aí você tem que ver se o seu gabinete comporta a quantidade de HDs e SSDs que você quer colocar aí, de aqueles modelos de 2.5 polegadas ou de 3.5 polegadas, que são os maiores. Embora muitas placas-mães já tenham conexão M2, onde você coloca o SSD diretamente na placa-mãe, ou seja, nem fica nada instalado em nenhuma dessas posições. Aqui na parte do PSU cover também, que é o que cobre a fonte, algumas têm furações aqui, que você pode colocar fãs, ou seja, para puxar o ar de baixo para cima, para ajudar a refrigerar aqui a placa de vídeo, né? Muitos gabinetes não tem, mas
alguns possuem. Então esse caso, por exemplo, aqui não tem, ó, é tudo fechado, né? Agora se tivesse furações como essa daqui da parte traseira, às vezes tem os 4 espaços ali para você colocar o parafuso e fixar 2 fãs aqui. Alguns gabinetes têm e eu acho bacana quando tem isso daí também. Pra gente finalizar, pessoal, aqui na parte de baixo do gabinete, né? A gente precisa ver se tem um filtro de poeira aqui, onde entra o ar para a fonte, porque a fonte é uma peça difícil de você limpar, você precisa desmontar ela e perder a garantia. Então é muito importante que tenha um filtro de poeira aqui, que é por aqui que entra o ar frio para ela, tá bom? Aqui também lembra aquela gaiolinha lá que coloca os HDs? Aqui eu tenho parafusos, que significa que eu posso retirar aquela gaiolinha se eu precisar de mais espaço. Alguns gabinetes são soldadas, ou seja, você não consegue tirar aquela gaiolinha, é um pouco mais difícil de você organizar os cabos. Então esse é um cuidado aí muito importante que você precisa ter também. E então, galera, basicamente eu abordei tudo o que você precisa saber sobre um gabinete gamer. Conhecendo todas essas especificações e detalhes, você vai saber que se o setup que você quer montar é compatível com o gabinete que você quer escolher. Assim, não vai ter nenhum risco de comprar uma peça e na hora de você instalar, viu que não serviu. E aí vai ter que trocar o gabinete todo ou essa peça que você comprou. Sabendo comprar um bom gabinete, pode ser um item duradouro no seu setup. Assim, você pode atualizar todo o seu setup do gabinete, mas o gabinete em si, você pode manter sempre o mesmo, sem precisar gastar dinheiro com um gabinete novo. Assim sendo, economizar com o gabinete não é a opção mais inteligente, pois pode gerar novos custos no futuro, quando for necessário você fazer algum upgrade aí na sua máquina. Mas é claro que você não precisa escolher o gabinete mais caro do mercado, mas sabe escolher um bom gabinete custo-benefício para ter uma longevidade desse item aí do seu setup. Então é isso daí, galera. Estamos chegando aqui no final de mais um vídeo. Espero muito poder ter ajudado você. E como eu sempre faço, aqui no finzinho de cada vídeo, gostaria de agradecer a você aí mesmo, que ficou assistindo até o final. Muito obrigado por estar prestigiando meu trabalho, o qual eu faço com muito carinho e com muita dedicação. E é claro que também não quer pedir demais, se você puder curtir e seguir o canal, eu agradeço muito. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, até a próxima e falou!